Dizem que o sétimo filho homem, se for consecutivo, vira lobisomem. Sempre achei isso uma bobagem de interior. Uma dessas lendas que o povo conta para dar explicação para coisa que não entende. Nunca me importei muito com isso, até a noite em que senti os dentes dele atravessarem meu ombro. E desde então, eu não consigo mais dormir de verdade. Meu nome é Marcelo, tenho 39 anos, trabalho consertando redes elétricas no interior de São Paulo, mais precisamente na região de Ibitinga. É comum me chamarem para ir em sítio afastado, onde os postes vivem apanhando de vento e gambiarra. Nessa época do ano, com o tempo seco, os fios estalam à noite, como se o próprio céu gritasse. Foi numa dessas idas a um sítio isolado que tudo começou. Recebi uma chamada de emergência de um senhor chamado Álvaro. Voz trêmula no telefone. Disse que a energia da casa tinha sumido, mas os fios estavam intactos. Pediu para eu ir logo, que era caso urgente. Era uma quarta-feira à noite. Recusei de início, mas ele ofereceu um valor alto, disse que era perto, e eu estava precisando. Quando cheguei, eram quase 21 horas. O lugar era ermo, cercado de mata. A casa era simples, antiga, com estrutura de madeira e paredes brancas descascadas. Tinha uma capelinha de tijolo ao lado e uma figueira enorme cobrindo a frente. Luz nenhuma, só minha lanterna e o barulho das folhas balançando devagar. Álvaro me esperava na porta. Um senhor de barba rala, com olhos fundos e uma cicatriz feia no maxilar. Cuidado com os gritos, ele disse, antes mesmo de me dar boa noite. Achei que ele estivesse brincando. Ou bêbado. Fui direto verificar a caixa de energia. Tudo normal. Fiação intacta, mas o disjuntor principal estava derretido. Deu curto por aqui. Algum equipamento queimou? Perguntei. Ele fez que não. Foi o menino. Ele que trouxe a coisa pra cá. Não entendi. Perguntei que menino. Ele só disse que era assunto de família. Que de tempos em tempos, a maldição escolhia um deles. E que, naquela geração, era o sétimo. Quando me preparava para rir, ouvi um uivo. Não era longe, nem alto, mas profundo. Soava como alguém sendo arranhado por dentro. E vinha da mata, bem atrás da figueira. Se trancar, não adianta. Ele já sentiu seu cheiro. Álvaro murmurou. Eu achei que era trote. Gente doida. Já estava juntando as ferramentas para ir embora quando senti algo se mover atrás da casa. Um vulto. Rápido. Muito mais do que uma pessoa poderia ser. E então ele me atacou. Eu nem tive tempo de gritar. O impacto foi como um carro me atropelando de lado. Meu corpo voou, bati as costas no tronco da figueira com tanta força que o assaiu dos pulmões. A lanterna caiu. Tudo virou escuridão. Mas o que eu não esqueço, o que me queima até hoje, foi o momento em que senti os dentes dele afundando no meu ombro esquerdo. Não era um corte qualquer. Era como se aquilo cravasse um pedaço de si dentro de mim. Depois, silêncio. Quando acordei, Álvaro estava me arrastando para dentro de casa. O braço esquerdo pendia mole. Eu não conseguia falar. Tinha sangue por toda a camisa e uma dor que parecia irradiar do osso. Você deu azar. Rapaz, foi escolhido. Foi o que ele disse. Fiquei desacordado por horas. Quando despertei de novo, a dor já não era tão aguda, mas havia uma coceira insuportável no local da mordida. A pele estava escura, com veias saltadas, como se algo estivesse se espalhando dali. Isso não é uma infecção, né? Murmurei. Álvaro só balançou a cabeça. Me deu um copo de água e começou a explicar, com voz firme e um olhar que parecia carregar séculos de medo. A lenda é verdadeira. Sétimo filho homem. Se os 6 primeiros também forem homens, e não houver batismo entre eles, vira fera. Às vezes logo na infância, às vezes só depois de uma tragédia. Mas vira. O problema é que ele transmite. Como assim transmite? Minha voz falhava. A mordida não mata, ela planta. E então ele contou. O tal menino era seu neto, o mais novo dos 7. Nascido em silêncio, com a placenta enrolada no pescoço, sobrevivente de um parto que quase matou a mãe. Aos 12 anos, sumia por noites inteiras. Aos 15, já não falava mais com ninguém. Aos 18, matou os próprios irmãos e sumiu nas matas.
mas ele sempre volta em noites assim. Eu quis sair dali, correr, procurar ajuda, mas meu corpo não obedecia. A dor latejava, e agora vinha junto de uma sensação pior: calor. Um calor profundo que não vinha da febre, vinha de dentro, como se eu tivesse um forno aceso sob a pele. Do lado de fora, os uivos recomeçaram, e dessa vez eu entendi, não as palavras, mas o sentido. Era como ouvir uma língua esquecida, mas saber, instintivamente, que aquele som te chamava, para fora, para a escuridão. Eu tentei resistir, mas meus dedos começaram a se dobrar sozinhos. As unhas cresceram, os ossos estalaram devagar. Eu sentia as juntas se alargando. Algo estava rasgando de dentro para fora. A pele ficou fina. O maxilar começou a doer. Meu nariz sangrou sem parar. E tudo doía como se cada célula estivesse sendo substituída à força. Álvaro apareceu com uma arma na mão. Se quiser manter sua alma, agora é a hora. Mas eu não consegui responder, porque naquele momento eu senti fome, e não era de comida. Eu não lembro como saí daquela casa. A última imagem clara que tenho é o velho Álvaro de pé diante de mim, com o cano da espingarda tremendo, os olhos marejados. Acho que ele hesitou, e esse pequeno segundo de hesitação salvou minha vida, ou condenou de vez o que restava dela. Quando voltei a mim, já era dia. Acordei nu, deitado numa vala lamacenta entre dois milharais, a uns 5 quilômetros da casa. O corpo todo coberto de terra, arranhões e sangue seco que, juro por Deus, não era só meu. Doía até o pensamento. A mordida do ombro tinha desaparecido. Ou melhor, tinha cicatrizado por completo. A pele ali estava lisa, mas mais escura, como couro velho. Tentei me levantar e quase desmaiei de novo. O fedor em volta era insuportável. Foi quando percebi o que estava ao meu lado. Um pedaço de roupa. E depois, um dedo, seco, preto, como se tivesse sido queimado de dentro para fora, enterrado raso. Do lado, uma corrente retorcida com um crucifixo ainda preso. Eu saí tropeçando de lá, tremendo. Alguém tinha morrido naquela noite, e tudo apontava para mim. Passei os 2 dias seguintes escondido numa pousada de beira de estrada. Febre alta, olhos ardendo, ouvindo coisas, sonhando com uivos, com cheiro de terra molhada e ferro quente. No 3º dia, recebi uma ligação da polícia. Tinham encontrado um corpo mutilado no canavial, e a carteira de identidade da vítima era de um técnico da companhia elétrica. Nome: Eduardo Rios. Um cara que eu conhecia de vista. Ele tinha ido substituir minha rota naquela noite. Só que eu fui no lugar dele. E agora ele estava morto, com marcas de mordida nos ombros, do mesmo tipo da que eu levei. A polícia não me considerava suspeito ainda, mas queriam que eu comparecesse para dar depoimento. E como é que eu ia explicar o que realmente aconteceu? Que eu fui chamado por um velho para consertar um disjuntor em uma casa cercada por mata. Que fui atacado por uma criatura doentia com olhos que brilhavam no escuro. Que a mordida dela me mudou. E que agora eu acordo com gosto de sangue na boca. Ninguém acreditaria. Nem eu teria acreditado dias antes. Só que essa história, essa lenda do 7º filho, tem raízes mais profundas do que eu pensava. Fui criado como filho único. Meu pai morreu antes de eu nascer. Minha mãe dizia que era melhor assim. Mas ontem à noite, quando liguei para minha tia, desesperado, querendo saber qualquer coisa sobre minha família, ela hesitou. Ficou em silêncio por segundos longos demais. E então disse: "Você é o caçula. Antes de você, vieram 6. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais. Fiquei encarando nada, o celular ainda encostado no ouvido, como se a ligação pudesse recomeçar sozinha. Meus dedos tremiam. A respiração vinha em ondas curtas, rasgando o peito por dentro. Você é o caçula. Antes de você, vieram 6. Sempre me disseram que eu era filho único. Minha mãe dizia isso com uma tristeza no olhar que eu tomava por saudade do meu pai. Mas agora tudo tinha um gosto diferente. Passei a noite em claro, sentado na beirada da cama da pousada.
Cada barulho na rua me fazia pular. Ouvidos sensíveis demais. Nariz também. Sentia o cheiro da comida da cozinha lá embaixo, mesmo com a porta trancada. O som dos pneus nos paralelepípedos me doía nas têmporas. E o pior de tudo era a fome. Mas não era fome de comida. Não era sede. Era algo mais físico, instintivo. Como se a carne de dentro do meu estômago gritasse por sangue. Antes que o sol nascesse, peguei um ônibus para o bairro onde cresci. Cheguei cedo demais. A cidade ainda dormia. A casa da minha tia parecia menor, mais cinza, como se estivesse encolhido com os anos. Toquei a campainha. Ela demorou. Quando abriu a porta, me olhou como se visse um fantasma. Você não devia ter voltado, Marcelo. Preciso saber da verdade. Saber não vai te ajudar, só vai te amarrar mais. Entrei mesmo assim. A sala tinha o mesmo cheiro de quando era criança: pó, sabão em barra e café velho. Ela me fez sentar, mas ficou de pé, segurando a parede com uma mão, como se estivesse se equilibrando dentro da própria história. Sua mãe teve 7 filhos. 6 morreram antes dos 2 anos. Só você sobreviveu. Minha boca secou. E foram batizados. Ela desviou o olhar. Seu pai não acreditava nessas coisas. Dizia que era lenda, superstição de gente do mato. E o que aconteceu com eles? Crises, convulsões, febres inexplicáveis. Um caiu da escada, outro se afogou numa bacia. Coisas que ninguém conseguia explicar. Um por um, todos se foram. Ela me encarou por fim. Você é o último. E foi batizado às pressas, com medo, sem fé. O padre nem tocou na água direito. Aquilo me acertou como uma pancada. Então, o que eu sou? Ela respirou fundo. Você é o que resta de um sangue que carrega maldição. Talvez consiga resistir. Talvez não. Mas se já foi mordido, então agora você carrega o peso de 2 pactos, o de nascimento e o da mordida. Senti o chão faltar. 2 maldições. Uma por direito de sangue, a outra por contágio. O lobo já estava em mim. Só precisava de um empurrão. Antes de sair, ela me chamou. Tem mais uma coisa. Ela foi até o quarto e voltou com uma caixa de papelão amassada. Dentro, uma fita cassete. Daquelas antigas, escrito à mão, 24 de junho, madrugada. Seu pai gravou isso antes de morrer. Eu nunca ouvi, mas acho que agora você precisa. Peguei a fita com mãos trêmulas. O gravador em casa ainda funcionava, e era noite de lua cheia de novo. Voltei para a pousada como quem carrega uma cruz. A fita cassete parecia mais pesada do que era de fato. Dentro da mochila, ela fazia barulho de coisa velha, de tempo acumulado, como se carregasse, mais do que vozes, uma presença. O gravador era antigo, mas ainda funcionava. Tive que assoprar o pó das engrenagens, girar o botão umas 2 vezes até ele obedecer. Coloquei a fita, travei e dei play. Por alguns segundos, só estática. Depois, uma respiração. Não era gravação de entrevista, nem de lembrança. Era um desabafo, cru, dolorido, a voz do meu pai, grave, mas com um peso no peito, como se estivesse confessando antes de morrer. Se você estiver ouvindo isso, então quer dizer que ela desobedeceu, que não queimou essa fita como prometeu, e que você, meu filho, sobreviveu até a idade em que os outros não chegaram. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu procurei ajuda. Em tudo que era canto, igreja, terreiro, benzedeira, ciência. Nada explicava o que nascia da gente. Os bebês vinham com os olhos já atentos. Choravam um pouco, mas nos dias de lua cheia, os vizinhos ouviam eles rosnar. Meu estômago virou. Eu fiz o que ninguém mais faria. Subi o morro, fui até o velho, aquele homem que não devia existir, e pedi proteção. Em troca, eu prometi que o último filho seria dele. Eu pausei a fita. Senti uma onda gelada me subir pelas costas. Um arrepio seco, como se um prego tivesse sido empurrado devagar por dentro da coluna. O nome dele não deve ser dito, mas ele anda entre nós, com pele de bicho e olhos de homem.
A mordida dele é bênção e sentença. Protege e consome. Eu achei que tinha quebrado o ciclo quando sua mãe fugiu comigo. Achei que podia enganar o destino. Mas o sétimo nasceu. A fita continuou por mais alguns segundos, com a respiração ficando mais pesada. E então, uma frase final. Se você sente o chamado, se a lua mexe com a carne, não lute. Só reze para que, quando chegar sua hora, você ainda saiba o que é ser homem. A fita clicou e parou. Fiquei ali, sentado, em silêncio absoluto. Do lado de fora, a noite já tinha tomado o céu. E ela veio redonda, cheia. No espelho do banheiro, os olhos estavam diferentes. As veias do pescoço saltadas. A pele, quente demais. E a fome, outra vez. Agora incontrolável. Mas não era mais medo. Era aceitação. E eu finalmente entendi porque aquele velho lobisomem, no meio do mato, não me matou. Ele só estava esperando. Porque eu sou o sétimo, o último. E agora, sou um deles. Eu não acredito nessas coisas. Nunca acreditei. Nem quando era criança e os moleques da vila juravam que ouviram o uivo no mato. Nem quando o velho Reginaldo apareceu com o rosto rasgado, dizendo que tinha sido o bicho. Mas agora, agora não é mais uma questão de crença. É sobrevivência. Meu nome é Danilo, tenho 38 anos e trabalho como motorista de carreta. Faço rota noturna há mais de 15 anos, entre São Paulo, Paraná e parte de Santa Catarina. Carrego de tudo, cimento, grãos, carga viva. O que pagarem, eu levo. Essa história começa numa madrugada nublada de quinta-feira, entre Ponta Grossa e Guarapuava. Trecho escuro, sem iluminação, cercado de mata fechada. Lugar bom para esvaziar a cabeça e ouvir rádio embaixo, só com ruído no fundo. Era perto do quilômetro 47 quando tudo começou a dar errado. Primeiro, o sinal do GPS caiu. Depois, o rádio. Depois, o motor. Simplesmente apagou. Nada de alerta, superaquecimento, sinal no painel. Do nada, o caminhão morreu e encostei no acostamento. Desci para ver se era mangueira solta ou pane simples. Mas assim que pisei fora da cabine, senti. O ar estava diferente. Muito quieto, muito parado. Como se o tempo tivesse prendido o fôlego. E então vi, na luz fraca do farol, marcas no asfalto. Pegadas, grandes, descalças, com dedos longos demais. E mais, as marcas estavam fundas. Como se aquele bicho pesasse meia tonelada. Voltei para a cabine devagar. Fechei a porta. Travei. Tentei ligar o motor de novo. Nada. Foi aí que ouvi. Primeiro, bem longe, um grunhido grave. Depois, o uivo. Não era de cachorro, nem de lobo. Era longo, gutural, e tinha um som de dor misturado com fome. E estava vindo da mata. Travei o pescoço olhando pela janela do carona. O mato à direita do acostamento estava escuro demais. Nem o farol do caminhão dava conta de atravessar. Mas eu juro que vi os galhos mexendo. Não com o vento, não tinha vento. Era como se alguma coisa grande estivesse abrindo caminho entre as árvores, devagar, mas com peso. Fiquei imóvel por um tempo, só ouvindo. Respiração presa, coração batendo nos ouvidos. E então, outro uivo, mais próximo, mais baixo. Não era mais um chamado, era um aviso. Peguei meu celular. Sem sinal, nenhuma barrinha, nem para SMS. Pensei em sair e correr para o outro lado da estrada, mas não tinha para onde ir. Era só asfalto, mata e escuridão. E foi aí que o caminhão tremeu. Começou com um baque leve no eixo traseiro, depois mais forte, como se alguém ou algo tivesse pulado sobre a carroceria. Dei partida de novo. Nada. Puxei o freio de mão com força, tentando me convencer que estava seguro ali dentro. Então, na lateral do espelho retrovisor, eu vi um pedaço da coisa. Só o ombro e o braço, coberto de pelo grosso, escuro. Musculatura absurda. Garras como navalhas, longas e curvadas. E a pele por baixo. Parecia rasgada, como se tivesse sido esticada demais.
A coisa andava de quatro, mas com movimentos quase humanos, como se estivesse entre os dois mundos, sem caber direito em nenhum. Eu congelei, e o caminhão tremeu de novo, dessa vez com um som claro de unhas arranhando metal. Olhei para o retrovisor do outro lado. 2 olhos brilhavam, não vermelho, não amarelo, branco, leitoso, como se refletissem tudo e nada ao mesmo tempo. E então, o capô amassou. A coisa tinha pulado para frente da cabine, e eu ouvi a respiração, alta, molhada, raivosa. A única coisa que consegui fazer foi me jogar para o banco do passageiro e puxar o extintor debaixo do assento. Ridículo, eu sei, mas era tudo que eu tinha. O bicho bateu com a mão no para-brisa. O vidro trincou na hora, e no meio do impacto apareceu a cara dele. E o que eu vi não era só um animal, era alguém. O rosto da coisa apareceu só por um segundo, mas foi o suficiente. Não era um lobo, não era um homem, era algo entre os dois, mas com memória. Isso me assustou mais do que as garras, do que os olhos, do que o peso esmagando o capô. Tinha alguma coisa naquele olhar branco, fundo, como se reconhecesse quem eu era. Dei um golpe com o extintor na trinca do vidro, não para atacar, mas para abrir um espaço por desespero. O impacto foi suficiente para causar uma rachadura maior no canto. O barulho pareceu irritar o bicho. Ele deu um urro, não um uivo, um urro gutural, que fez o metal vibrar, e pulou de volta para o chão. Por um segundo, o peso saiu da cabine. Aproveitei. Saltei da porta do passageiro com o extintor na frente do rosto. Caí no acostamento com o joelho estalando. Corri para o mato do outro lado da pista, sem pensar, sem lanterna, sem arma, só com a adrenalina atravessando o peito como faca. Corri por 5 minutos, talvez menos. Só sei que quando parei, já não via o caminhão, nem a estrada, só mato e silêncio. Mas não durou. Atrás de mim, passos, não correndo, andando, como se o bicho estivesse me caçando com calma, como se não precisasse correr, como se soubesse que eu não ia escapar. A lua apareceu entre os galhos e, por um segundo, iluminou uma clareira. Foi quando vi, ali no centro, um altar, feito de pedra, com pelos presos por cera e símbolos riscados em ossos. E no meio, fotos minhas, de longe, de dentro do caminhão, de eu abastecendo num posto na BR, de eu dormindo dentro da cabine, fotos tiradas antes daquela noite. Eu tremia inteiro, e foi aí que entendi. Aquilo não era aleatório. Eu fui escolhido. As fotos estavam presas com algo que parecia sangue seco, grudadas em pedras dispostas num padrão estranho. Uma meia-lua invertida. E não era só isso. Tinha também uma camisa minha ali, velha, desbotada, do tempo em que eu ainda usava o uniforme da transportadora antiga. Sumiu meses atrás numa parada em Bauru. Nunca pensei muito nisso. Achei que tinha esquecido em algum posto de estrada. Mas agora ela estava ali, dobradinha, suja de terra e marcada com símbolos riscados com faca ou unha. Eu comecei a recuar, cambaleando. Não sabia se o medo me empurrava ou se meu corpo estava tentando me impedir de continuar vendo. Foi nesse momento que ouvi. Já está quase. A voz veio da escuridão atrás da clareira. Fria, baixa, sem pressa. Me virei. Nada. Só galhos. Mas eu sabia que não estava mais sozinho ali. Tentei correr, mas meus pés pesaram. A cabeça girava. O mundo tremia, como se algo estivesse me puxando para dentro da terra. De repente, tudo escureceu. Acordei com o som de motor. Fraco, longe. Tentei abrir os olhos. Tudo embaçado. Meus braços estavam cobertos de terra seca, como se tivesse me desenterrado. Ou me enterrado. Olhei para o lado. Estava deitado no acostamento, de volta na estrada. O caminhão ainda parado, uns 30 metros à frente. A porta aberta, as luzes de emergência piscando. Mas o bicho tinha sumido. Ou melhor, entrou. Porque desde aquela noite, algo mudou em mim. Não foi só o trauma. Foi físico. Eu não como mais como antes. Não durmo direito. E, às vezes, quando passa da meia-noite e a lua aparece, meu corpo coça por dentro.
como se estivesse crescendo, alongando. Na primeira vez que isso aconteceu, achei que estava tendo um ataque de pânico, mas quando me olhei no espelho, meus olhos estavam brancos, brilhando. Desde então, tenho andado por trechos diferentes. Evito o quilômetro 47. Evito dormir. Evito gente, mas é difícil controlar, porque tem noites em que acordo coberto de terra ou sangue. E o pior, sem lembrar nada. A única coisa que me vem à cabeça é aquele altar e a voz repetindo bem baixinho: já tá quase. Talvez eu não tenha sido caçado. Talvez eu tenha sido escolhido para caçar. Pode rir, pode achar que é lenda, que é coisa de povo da roça inventando história para espantar o menino do mato. Mas o que aconteceu aqui em Corgo Fundo não foi invenção. Foi praga mesmo. E tem gente que ainda carrega a marca disso até hoje. Eu me chamo Geraldo, nascido e criado nessa cidadezinha espremida entre os morros de Minas. Hoje eu moro perto da rodoviária velha, mas fui criado lá para as bandas do córrego, onde a terra é vermelha, os coqueiros crescem torto e o mato engole estrada. Na época, devia ter uns 18 para 19 anos. Trabalhava na venda do seu Olímpio e ajudava meu pai a cuidar do sítio nas horas vagas. Vida simples. Rotina que não muda, mas tudo começou a dar errado numa noite de julho, no ano em que o frio chegou mais cedo. Era uma sexta-feira, me lembro bem. A gente tinha acabado de enterrar o Juca do caminhão. Morreu de forma esquisita, rasgado no meio do mato como se fosse bicho. A polícia disse que era ataque de onça, mas nem minha avó, que já estava meio caduca, acreditou nisso, porque onça não faz aquilo. Onça não arranca só o couro do rosto e deixa o resto intacto. Não dobra um homem no meio. E, principalmente, não volta 3 noites depois para fazer igual com outro. Foi assim com o caseiro do Zé Bento, depois com o pai do Zequinha, depois com a Margarida, que estava grávida de 7 meses. Todos mortos do mesmo jeito, sozinhos, de noite, sem grito. Só o corpo destroçado e arrastado até a beira da mata, como se tivessem sido entregues a alguma coisa. A cidade ficou muda. Ninguém falava o nome, mas a verdade andava solta nos cochichos. É o bicho. Voltou. Eu cresci ouvindo histórias de lobisomem por aqui. Diziam que ele aparecia de 7 em 7 anos, sempre no inverno, e só nas noites de lua cortada, aquela que fica parecendo uma unha encravada no céu. Diziam que era filho de mulher amaldiçoada, nascido em parto sem parteira, que ninguém batizou, e que ele só matava quem tinha sangue ruim. Mas isso era história pra gente dormir com medo. Só que, naquela vez, foi diferente. A coisa apareceu para quem não merecia. Na 3ª semana depois do enterro do Juca, a cidade já parecia um lugar vazio. As luzes da praça continuavam acesas, mas ninguém mais ficava ali à noite. A igreja trancava antes das 8. Até o bar do Fim, que nunca fechava, passou a encerrar cedo, com medo de visita. Eu continuava indo trabalhar na venda, mas já dormia lá mesmo nos fundos. Era mais seguro do que cruzar a estrada de terra, sozinho, até o sítio do meu pai. Naquela terça-feira, tudo parecia igual. O céu fechado, o vento uivando por entre as janelas. E o silêncio, aquele silêncio que não é de paz, é de ausência. Silêncio de bicho que some, de galho que não balança. Eu estava varrendo à frente da venda, já pronto para trancar, quando ouvi o barulho. Grave, pesado, passos na terra, molhada de orvalho, mas firme o bastante para marcar cada pisada. E depois, um cheiro de pelo molhado com ferrugem. Lembrei, na hora, do que meu avô dizia. Antes dele vir, a terra fede. Fiquei parado. Tentei racionalizar. Podia ser cachorro grande, um cavalo solto, mas dentro de mim, alguma coisa, sabia. A luz do poste na frente piscou. Pisou de novo. Aí veio o som que me gelou o osso. Não foi uivo, foi uma respiração. Baixa, arrastada, grossa. Eu não queria olhar, juro por Deus. Mas o corpo virou sozinho, como se não fosse mais meu. E ali, a uns 15 metros de mim, perto da porteira do terreno baldio do lado da venda, tinha uma coisa parada, agachada, com as mãos,
ou garras fincadas na terra, o dorso arqueado, a cabeça baixa. O poste deu uma piscada de novo, e por um segundo só, o bicho olhou para mim. 2 olhos brancos, sem pupila, sem reflexo, sem alma, como se vissem tudo. Eu gritei, dei meia volta, tropecei nas latas, fechei a porta com tanta força que a tranca entortou. Por horas, fiquei ali dentro, com a mão tremendo em cima do terço da minha mãe. Mas o bicho não tentou entrar, não se mexeu. Ficou ali, vigiando, esperando, até sumir no escuro. No outro dia, achei as marcas, no barro, raspadas nas paredes, e no beiral da janela dos fundos, uma coisa ainda pior, um fiapo de carne preso com pelo. Era como se ele tivesse deixado aquilo de propósito, como se dissesse, eu sei onde você tá. No dia seguinte, ninguém acreditou, ou fingiram que não. Seu Olímpio disse que devia ter sido um cachorro do mato. A dona Dirce me mandou passar lavanda atrás da orelha para espantar maus olhos. Mas quando voltei para casa, encontrei meu pai sentado na varanda, calado, olhando para o mato lá embaixo. Ele não era homem de falar muito, mas quando me viu, falou assim, seco, você viu, né? Não perguntou o que, nem como, só isso. Eu sentei devagar. As pernas ainda tremiam da noite anterior. Vi. Ele fez que sim com a cabeça, como quem confirma uma conta. E depois disse, então agora você entende porque a gente nunca passa da encruzilhada depois das 9. Fiquei em silêncio. Até aquele dia, achei que era só superstição. Mas a verdade é que a cidade toda sabia, ou suspeitava, da maldição. Sabiam e escondiam. Ele contou que, anos atrás, um rapaz da cidade, chamado Eliezer, sumiu por dias e voltou diferente. Pele pálida, olhar de bicho, comia carne crua escondido no curral. Dizia que sonhava com a mata, que ouvia chamado na lua nova. Até que, uma noite, 3 pessoas morreram estraçalhadas. A cidade sabia que era ele, mas ao invés de chamar polícia ou padre, fizeram pior. Levaram Eliezer amarrado pro topo do morro da grota e deixaram ele lá, 3 noites e 3 dias, sem comida, sem água, sem olhos em cima. Na 4ª manhã, ele não estava mais lá, só o sangue e marcas de garras na pedra. Dali em diante, de tempos em tempos, alguém morria igual, sempre em julho, sempre em noite de lua torta. E o povo fingia que era onça, ou assalto, mas deixavam as janelas trancadas com cruz de palha. Deixavam oferenda com sal grosso na encruzilhada. Todo mundo fingia que não acreditava, mas ninguém dormia em paz. E agora eu tinha visto. Agora ele sabia que eu sabia. Meu pai terminou o cigarro e disse só mais uma coisa. Se escutar 3 batidas na janela, não abre, não olha, reza baixo e espera o galo cantar. E naquela noite, escutei. As batidas vieram pouco depois da meia-noite. Secas, rítmicas, frias. 3 toques exatos, como se alguém batesse com o osso do dedo no vidro. Toque, toque, toque. Eu tinha apagado todas as luzes, fechado a porta com a trava de madeira grossa e colocado uma cruz de palha, igual meu pai mandou, no canto da janela. Mas mesmo assim, a coisa chegou. O quarto estava escuro, mas a luz do luar atravessava a fresta da cortina. Fiquei deitado, imóvel, tentando controlar a respiração. Lembrei do que ele disse. Não abre, não olha. Mas não consegui. Devagar, virei de lado. Os olhos foram indo, mesmo contra minha vontade. E ali, na janela, uma silhueta. Não dava para ver o rosto. Era uma sombra enorme, curva, encostada no vidro, como se quisesse espiar para dentro. Só que ela sabia que eu estava olhando. Foi aí que os olhos se abriram, brancos, intensos, sem expressão, como se não refletissem nada do mundo, só devorassem. Fiquei paralisado, mas o bicho não mexeu um músculo, só ficou ali, me encarando, como se esperasse algo. Não havia raiva nos olhos, nem fome. Tinha reconhecimento e um tipo de tristeza que eu não sei explicar.
Depois de uns minutos que pareceram séculos, ele virou o rosto lentamente, desapareceu da janela e sumiu pelo quintal. Sem barulho, sem pressa. Na manhã seguinte, achei o que ele deixou. Na entrada da porta, sobre o batente de madeira, 3 marcas de garra, rasas, mas precisas. E ao lado, algo ainda mais estranho. Uma tira de pano ensanguentado. Pano antigo, com bordado de flor de laranjeira. Era do vestido da minha mãe. Minha mãe que morreu quando eu nasci. No parto, sozinha, sem parteira. Fiquei olhando aquela tira de pano por mais de 1 hora. Não mexi, não toquei, não consegui. O bordado de flor de laranjeira era igual ao que minha avó costurava nas roupas de batizado, igual ao que minha mãe usava, segundo diziam, quando foi levada para o hospital e não voltou. Só que aquele pano não estava desbotado, nem rasgado pelo tempo. Estava fresco, como se tivesse sido arrancado na noite anterior. Eu tentei acreditar que era coincidência, que podia ser coisa de gente querendo assustar. Mas no fundo, alguma coisa em mim sabia. Voltei até o sítio no mesmo dia. Entrei na casa onde cresci. Revirei o baú da minha avó, que ninguém mexia desde que ela faleceu. Ali dentro, entre fotos antigas, missais embolorados e textos quebrados, encontrei uma carta, endereçada ao meu pai. Nunca enviada. Reconheci a letra. Era da minha mãe. A carta era curta, direta, quase fria, mas o suficiente para despedaçar tudo que eu achava que sabia. Se algo acontecer comigo, você precisa prometer que não vai deixar ele descobrir. O sangue é forte, mais forte do que parece. Eu sinto ele se mexer, mesmo antes de nascer. Eu ouço quando ele sonha. E o final: se for menino, cuide. Se for como pai, não deixe ele chegar perto do morro. E nunca, nunca deixe ele ver a lua cheia. Minhas mãos tremiam. A carta caiu no chão. Eu era o filho dela. Mas quem era o pai? Naquela noite, a lua apareceu de novo. Cheia, baixa, amarela como dente de bicho. E quando me olhei no espelho, com os olhos vermelhos, as veias salientes, o maxilar latejando, entendi porque o lobisomem não me atacou. Ele não veio me matar. Ele veio me reconhecer. A febre começou antes da meia-noite. Não era uma febre comum. Não vinha com suor nem dor de cabeça. Era como se o sangue começasse a ferver por dentro, pulando nas veias, forçando cada batida do coração como uma martelada. Os ossos começaram a doer, mas não como se estivessem quebrando, e sim crescendo. A espinha envergava, a pele pinicava, o ouvido ouvia tudo. O farfalhar das folhas, os ratos sob o assoalho, o ronco abafado do vento atravessando o milharal. Eu tentei rezar, mas a boca não obedecia mais. A voz saiu estranha, rasgada, como se fosse de outra garganta. Na janela, a lua me encarava, cheia, redonda, implacável. O mundo ao redor escureceu, mas não por falta de luz. Foi como se meus olhos mudassem, começassem a enxergar diferente, a ver o que antes era invisível. Pessoas dormindo, corpos tremendo de medo, bichos acuados, e um cheiro no ar. Ferro, madeira, pele, saliva. Mas eu ainda era eu. Eu lutava por dentro com tudo que me restava de humano. Me prendia a voz da minha mãe, as palavras na carta, ao olhar do meu pai, ao cheiro do café com rapadura que ele fazia nas manhãs frias. E, por um instante, consegui. Segurei, mas o instinto era mais forte, mais antigo, mais faminto. Saí correndo do sítio antes que pior acontecesse. Me enfiei no mato, no brejo, na parte mais funda da mata que o povo chamava de Córrego das Almas. Ali, sozinho, deixei acontecer. O mundo virou som e cheiro. As mãos viraram garras. O peito estufou. A boca se abriu demais. E os gritos se transformaram em uivos. Mas antes de perder de vez, eu vi. Ele estava lá. O outro. Aquele que me vigiava. O que deixou o pano na porta, parado no meio do mato, me olhando, com os mesmos olhos brancos de antes. E pela primeira vez, ele não parecia um monstro. Parecia meu reflexo. A dor cessou. O mundo ficou mudo. E eu fui, correndo ao lado dele,
como se nunca tivesse sido outra coisa. Agora entendo o que minha mãe quis dizer. Se for como o pai. Eu era, sou, e hoje, quem bate na janela sou eu. Mas só 3 vezes, para avisar que tá chegando a hora. Eu sei o que estão dizendo por aí, que a coisa morreu, que a criatura foi abatida por um caçador que ninguém nunca viu direito, que acabou. Mas eu moro aqui desde antes da usina fechar, antes da linha de trem ser arrancada e muito antes da gente virar ponto vermelho no mapa do medo. E vou dizer uma coisa que ninguém quer escutar. Aquilo ainda tá aqui. Morro do Fogo sempre foi um lugar esquecido. 100 famílias, 2 igrejas, uma escola que só abre de tarde. Aqui todo mundo se conhece e ninguém tranca a porta de casa. Ou melhor, ninguém trancava antes da primeira morte. A primeira foi do Zé do Salgado. Encontraram ele atrás do galpão da serraria. Só os pedaços. Não foi cachorro, não foi onça. A pele tinha sido arrancada como camisa molhada. A cara, irreconhecível. A polícia veio, tirou foto, anotou coisa em prancheta, prometeu voltar com reforço. Nunca voltou. O padre fez missa fechada. Ninguém levou criança. E a gente começou a cochichar. Coisa que só acontece quando o medo muda de lugar dentro da gente. A segunda foi do Osmar da lotérica. Mesma coisa, arrancado, esmagado, deixado num campo a 300 metros da casa dele. As galinhas não chegaram perto do corpo, nem os urubus. A gente começou a fazer guarda à noite. Revezamento com lanterna, faca, espingarda velha. Mas ninguém via nada. Só ouvia uivos, lamentos, arranhões nas janelas dos fundos. Gritos abafados de madrugada que, no dia seguinte, ninguém admitia ter escutado. A coisa andava com silêncio e com fome. Foi aí que apareceu o homem da caminhonete. Veio com roupa de couro, bota de cano alto e um olhar que já tinha visto mais morte do que eu podia imaginar. Disse que sabia o que era. Não sorriu uma vez. Lobisomem? Assim mesmo, sem rodeio. A gente riu. Quer dizer, os mais novos riram. Eu não, porque eu me lembrei do que minha avó contava, sussurrando com medo do vento escutar, sobre o 7º filho, sobre o que rasteja de dia com corpo de homem e uiva à noite com carne de bicho. A cidade se dividiu. Metade quis ajudar o caçador, metade queria expulsar ele. Mas na noite seguinte, ele sumiu no mato com um rifle nas costas e voltou com sangue até os cotovelos. Carregava um corpo. De longe, parecia um lobo, mas era maior. Ombros largos, focinho desfigurado, dentes grandes demais até para o maior dos cães. E olhos que ainda pareciam vivos. Ele disse que tinha matado a coisa. A cidade inteira se reuniu na praça. Gritaram, choraram, bateram palma, mandaram rezar missa, fizeram churrasco. Acharam que o terror tinha acabado. Mas essa madrugada, o Valmir, da farmácia, morreu do mesmo jeito. E dessa vez, eu escutei. Escutei 2 coisas uivando. O corpo do Valmir foi encontrado de manhã, caído no quintal de casa. A esposa dele desmaiou antes de conseguir ligar para alguém. Dessa vez, a coisa foi pior. Não sobrou o rosto. Só o paletó azul que ele usava sempre e um sapato meio enterrado na terra batida. A cerca do quintal estava partida no meio e marcas, garras profundas, tinham sido cravadas no tronco da mangueira. Era como se aquilo estivesse com pressa. E o que me deixou mais gelado foi o que não estava lá. O caçador sumiu. A caminhonete dele ficou parada na mesma vaga, na frente da pensão. Motor frio, porta fechada. Mas ele, nada, nenhum sinal. Como se nunca tivesse existido. Começaram os boatos. Foi tudo armação. Ele era o bicho disfarçado. Tinha 2 o tempo todo. Ele só matou um. É coisa de vingança de gente velha. Coisa de sangue antigo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei na janela da oficina com a espingarda do meu pai atravessada no colo e os olhos colados no mato do outro lado da estrada. O silêncio era o pior, porque não era normal. Aqui no interior, mesmo de noite, o mundo respira. Cigarra, sapo, vento, folha. Mas naquela madrugada, nada.
Era como se o tempo tivesse prendido o ar no peito. Aos poucos, a cidade foi afundando no medo. As mães não deixavam os filhos irem para a aula. As portas ganharam trincos novos. Gente dormindo com faca debaixo do travesseiro. E a rádio local parou de tocar música. Só noticiava rezas, pedidos, perdas. Na semana seguinte, mais 2 ataques. Um menino de 13 anos, que estava voltando da mercearia com 1 litro de leite. E o Bastião, que era mudo, mas fazia uns doces de caju que todo mundo amava. O menino sumiu. O Bastião foi achado como os outros. Foi aí que a gente começou a aceitar o que ninguém queria dizer em voz alta. O lobisomem não tinha morrido. Ou pior, nunca foi só um. Foi o vereador que puxou a ideia de formar um grupo. Se a polícia não faz nada, a gente resolve por conta própria, ele disse, com a mão erguida e a voz tremendo mais do que queria parecer. Chamaram de patrulha popular. Armaram do jeito que dava. Facão, pedaço de pau, arma velha com 2 tiros e alma penada. Eu entrei por quê? Porque se a gente não faz nada, sobra só esperar. E esperar por bicho que arranca a cara dos outros não é coisa que cristão deve fazer. Na primeira noite, 15 homens. Na segunda, 9. Na terceira, 5. Não era só medo que fazia a turma diminuir. Era desconfiança. Gente dizendo que o João estava estranho. Que a testa do Darcy estava sempre suada, mesmo com frio. Que o Paulinho, o caçula da dona Esther, tinha 7º filho na família e nunca foi batizado. A cidade começou a olhar para o próprio umbigo com raiva. E aí veio o sábado. Fui chamado na oficina de manhã. Disseram que o portão estava arrombado. Quando cheguei, não era isso. A oficina estava intacta. Mas alguém deixou algo na porta, como se fosse um recado. Um coração, ainda quente. De quê? Não sei dizer. Grande demais para porco, pequeno demais para vaca. E preso no topo do coração, um bilhete plastificado. Isso é só para lembrar que eu ainda escuto. Não tinha assinatura, só uma pegada marcada com barro seco. Mas o que me derrubou foi a trilha das pegadas. Iam até a porta da oficina e depois sumiam. Como se o bicho tivesse virado o vento, ou subido pelas paredes. Naquela noite, ninguém dormiu. A cidade virou uma prisão. Cães latiam sem parar, trincos quebravam, velas se apagavam sozinhas. E foi por volta das 3 da manhã, enquanto eu fingia dormir no sofá, que ouvi a janela do banheiro abrir, lenta, arrastando. Peguei a espingarda com mão suada e fui rastejando. A luz do corredor estava apagada, mas a da rua entrava por frestas. Foi o suficiente para eu ver. Tinha algo dentro da minha casa. Não era homem, nem bicho. Era errado. Alto, os pelos reluzindo com a luz da lua, a pele grossa, os olhos. Os olhos eram humanos. Humanos e tristes. Eu congelei. E juro, aquilo me olhou, me encarou. E depois, foi embora. Saiu pela mesma janela, sem pressa, como se dissesse, não agora. Na manhã seguinte, quando contei o que vi, ninguém acreditou. Nem mesmo os que antes gritavam na praça pedindo justiça. Talvez porque era mais fácil achar que eu estava louco, do que aceitar que o bicho estava escolhendo quem deixar vivo. E isso mexe com a cabeça de qualquer um. Por quê? Se ele podia matar e não matou, o que ele quer? A cidade virou uma panela de pressão. Teve gente indo embora com a roupa do corpo. Teve mulher trancando criança dentro de armário com terço no pescoço. Teve homem apontando espingarda para outro só porque ouviu um uivo longe. E quando o padre desapareceu, aí foi o fim. A igreja ficou aberta. Porta escancarada, hóstias no chão, o altar arranhado com garras, como se tivessem tentado arrancar a madeira inteira da parede. E na parede do fundo, escrito com sangue, só uma frase: o sangue não foi esquecido. Daquele dia em diante, a cidade quebrou. Ninguém mais queria saber de rezar, de polícia, de promessa. Agora, era caçada. Começaram a interrogar os velhos da cidade. Gente que morava ali antes de ter asfalto, antes de luz elétrica. E foi assim que o nome surgiu: Família Caetana. Moravam na parte alta da cidade, onde a estrada já vira barro. Tinha uma velha que ninguém via havia anos. Diziam que ela era irmã do primeiro prefeito e que o irmão morreu engasgado com a própria língua em noite de lua cheia.
Fui até lá com mais 2 à patrulha, mas só eu voltei. A casa era de madeira, podre de velha. Cheirava a incenso vencido e erva queimada. A mulher estava sentada no meio da sala, como se esperasse. Pele encardida, olhos opacos. Ela só disse uma frase, e não era para mim. O menino ficou bravo porque ninguém ouviu ele chorar. E então começou a rir, devagar, até sangrar pela boca. Na mesma noite, os outros 2 que tinham ido comigo foram encontrados mortos, no galpão atrás da igreja. Corpos retorcidos, sem sangue algum. E aí eu entendi. Aquilo não era um homem, não era um animal. Era uma vingança. Um nome enterrado que a cidade esqueceu, mas que o próprio inferno fez questão de lembrar. E agora, ele tá lembrando. Depois daquilo, parei de sair de casa. Tranquei tudo. Tampei as janelas com madeira. E passei a dormir com a espingarda debaixo do travesseiro. Mas não adiantou. O silêncio começou a falar comigo. A casa estalava como se respirasse. A água da caixa caía sem razão. O rádio ligava sozinho, chiando, sempre no mesmo horário, 3h13 da manhã. E na terceira vez que isso aconteceu, ouvi minha voz, gravada, no rádio, dizendo: ele não morreu, ele nunca morreu. Ele era filho da cidade, 7 filhos, uma maldição. Uma promessa quebrada, e agora ele quer os outros de volta. Não lembro de ter falado isso, mas era a minha voz. Foi aí que eu voltei lá, na casa dos Caetana. Dessa vez, sozinho. A velha ainda estava lá, mas agora deitada, morta, com um sorriso na boca e os olhos abertos, secos como papel. No colo dela, tinha um álbum de fotos, velho, embolorado, e numa das imagens, uma criança, de pele escura, olhar triste, sentado numa cadeira de madeira. Ao lado, 7 cruzes desenhadas com carvão na parede. Atrás da foto, escrito com uma caligrafia torta. Prometeram que iam cuidar dele, mas riram e trancaram ele no chiqueiro na noite da transformação. A cidade esqueceu, mas ele, não. Voltei para casa tonto. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei como criança, porque eu sabia, eu lembrava. Na minha infância, meu avô me contava que existia um menino que uivava feito bicho. Dizia que ninguém chegava perto, e que numa noite, a vila inteira ouviu ele gritar. Mas ninguém foi ver. Era só um surto, disseram. Menino amaldiçoado, igual o pai. Troncaram, negaram e esqueceram, até que ele sumiu. O que ninguém sabia era que ele tinha voltado. E agora, queria lembrar a todos. Última entrada. Hoje é lua cheia. Ouvi o rádio de novo, mas dessa vez, sem chiado. Era a voz do meu avô. O 8º filho nasceu. O ciclo recomeça. Eu sou o 8º. Nunca soube disso, mas minha mãe me mandou uma mensagem hoje. Pediu desculpas por nunca ter contado. Disse que meu pai teve um filho antes de casar com ela, que morreu novo, mas que, no papel, ele ainda conta. Eu sou o 7º vivo, o 7º de sangue. Agora entendo porque ele não me matou, porque ele me encarou. Eu sou dele, sou parte da dívida, sou carne da dívida. E hoje eu não vou resistir. Nunca acreditei em nada que não pudesse ser provado. Não sou do tipo que vê vulto e sai correndo. Cresci entre microscópios, livros de genética e artigos revisados por pares. Sempre fui cética, racional. O tipo de gente que perde amigo por corrigir informação errada no meio de um jantar. Mas o que aconteceu comigo, naquela viagem de campo com os alunos, não tem explicação científica. E eu tentei, juro que tentei. Era final de maio, frio começando a dar as caras no sul de Minas. A escola organizou uma visita à represa desativada de Santo André das Cruzes, perto de uma antiga usina hidroelétrica. Eu aceitei porque precisava de pontos no programa de extensão, mas odiei a ideia desde o começo. A estrada até lá era uma piada. Chão de terra, buracos que pareciam crateras. O lugar tinha sido abandonado há mais de uma década, depois de uma série de deslizamentos que assolaram a área.
Hoje, só estava o paredão rachado da represa e um amontoado de mato e silêncio ao redor. Ficamos acampados numa clareira próxima, junto com o monitor da escola e 10 alunos do ensino médio. Eu era responsável por 2 grupos, um que iria catalogar plantas locais e outro que faria análise da água, mesmo estagnada, da represa. Tudo ia bem, até a primeira noite. Por volta das 2 da manhã, acordei com o som de algo arrastando-se pelo lado de fora da barraca. Achei que fosse um dos alunos indo fazer xixi. Quando abri o zíper, vi que a maioria ainda dormia. E então ouvi o som. Não era um rugido, nem um uivo como a gente imagina de filme. Era uma coisa baixa, gutural, como se estivesse sendo engolida pela própria garganta. E vinha do mato, ali perto do paredão da represa. Voltei para dentro. Tranquei tudo com o zíper. Me senti ridícula, mas o som ficou. Na manhã seguinte, achei pegadas. Só que não eram de animal, nem humano. Eram grandes, com 4 dedos alongados e algo que parecia uma garra no fim de cada um. Fundo da marca, lama preta, como se tivesse subido das rachaduras da represa. Mostrei para os alunos. Eles riram. Tirei fotos, mas nenhuma delas saiu com nitidez. À noite, a coisa piorou. Um dos meninos, o Breno, desapareceu. Breno desapareceu no segundo dia. Ninguém viu ele saindo da barraca. O saco de dormir dele estava vazio, como se ele tivesse evaporado. Mas os sapatos ainda estavam ali, aos pés do colchonete. O monitor, Vinícius, achou que ele tivesse se enfiado no mato, talvez por alguma brincadeira idiota. Mas eu vi o rosto dele quando falamos sobre chamar a polícia. Ele também sentiu. Tinha algo errado. Formamos grupos e vasculhamos os arredores. Os meninos da barraca ao lado disseram que ouviram um som estranho de madrugada, algo como um grito abafado, seguido de um estouro no mato. Mas acharam que era um javali. Só que não tinha rastro de javali nenhum. Na borda da represa, encontramos um rastro. Pegadas, novamente aquelas marcas fundas, como patas alongadas, agora mais nítidas. E sangue. Pouco, mas o suficiente para sabermos que Breno não tinha ido embora por vontade própria. O mais estranho foi o cheiro. Era um cheiro de bicho, mas misturado com alguma coisa queimada, como pelo tostado. E tinha um tom metálico no ar, como se o lugar estivesse apodrecendo de dentro para fora. O monitor ligou para os bombeiros, mas o sinal era instável. A ligação caiu 2 vezes. Naquela tarde, enquanto os alunos ficaram sob minha supervisão, Vinícius decidiu voltar até o ponto de ônibus, a 6 quilômetros de distância, para buscar ajuda. Ele nunca voltou. O sol caiu rápido. A floresta engoliu a luz. E com ela, trouxe o uivo. Dessa vez, todos ouviram. O som veio do outro lado da represa, onde a vegetação era mais densa. Era um uivo longo, sofrido, mas carregado de alguma coisa que ria. Era como se a própria dor estivesse se divertindo. Os alunos se reuniram em volta da fogueira, tremendo. Eu tentei manter o controle, mas a verdade é que minhas mãos não paravam de suar, mesmo com o frio. Perto das 3 da manhã, ouvimos passos. Não passos humanos. Algo grande, pesado, se aproximava. As folhas farfalhavam, os gravetos estalavam, mas nunca víamos nada. A mata estava muito escura. Escura demais. E então, uma sombra apareceu entre as árvores. Ela era alta, esguia, com ombros largos, cabeça abaixada. Se movia com lentidão, mas cada passo parecia firme, pesado, determinado. E quando ela ergueu o rosto, os olhos brilharam, não com luz refletida, com luz própria. Um brilho pálido, como o reflexo da lua em água morta. Eu consegui puxar os alunos para dentro da barraca maior, todos amontoados, chorando. A criatura não se aproximou. Ficou ali, observando, respirando alto, como se esperasse. O resto da madrugada foi uma vigília silenciosa, tensa, com os uivos se afastando e depois voltando, como se nos cercassem. Quando o dia nasceu, Vinícius ainda não tinha voltado. E outra marca foi encontrada na terra perto da barraca. 3 arranhões profundos, como garras. Na manhã seguinte, conseguimos sair da clareira. A luz do dia tinha um peso estranho. Tudo parecia silencioso demais. Sem pássaros,
Sem insetos, nem o som da água escorrendo pelos canais secos da represa. O mato, normalmente barulhento, parecia prendendo a respiração. Conduzi os alunos até a estrada de terra. Andamos por quase 2 horas até conseguir sinal de celular. Liguei direto para a polícia. 2 viaturas vieram de Espinosa no fim da tarde. Fizeram perguntas. Levaram depoimentos. Prometeram fazer buscas. Vinícius nunca foi encontrado. Nem Breno. Oficialmente, desaparecimentos em área de mata. Provável ataque de animal. Esse foi o termo usado. Só que nenhum animal tem olhos que brilham sem luz. Nenhum animal sorri. Na semana seguinte, eu entrei em um tipo de torpor. Voltei para a cidade, tentei dar aula, mas minha cabeça só ficava presa nas pegadas, nos uivos, na presença que nos rondava naquela clareira. Foi aí que eu comecei a procurar. Não em livros, nos lugares onde ninguém gosta de pesquisar. Fóruns antigos, redes sociais abandonadas, grupos de WhatsApp que trocam histórias como moeda de medo. E a represa de Santo André das Cruzes não era um mistério novo. Encontrei um vídeo, postado anos antes, por um homem chamado Vicente Rocha, perfil apagado pouco depois. O vídeo era tremido, feito à noite, com baixa qualidade, mas mostrava exatamente a mesma região onde ficamos. Um grupo de caçadores andando pela beirada da represa com lanternas. Um deles diz algo como: "Aqui foi onde acharam só a roupa do pastor. Lembra? Nem os ossos acharam." O vídeo termina com um som seco e depois um uivo, idêntico ao que eu ouvi. Continuei cavando. Encontrei registros policiais arquivados digitalmente. Um boletim de ocorrência de 1992. 2 jovens desaparecidos no mesmo local. Na descrição, um detalhe que ninguém normal colocaria. Relato da avó de um dos desaparecidos. Criatura com rosto de homem, corpo de animal e olhos como vidro de leite quente. Garoto teria contado que viu o homem peludo do mato 3 noites antes de sumir. O nome do avô da criança: Vicente Rocha, o mesmo do vídeo. Aquilo me quebrou. Tentei escrever um relatório. Tentei enviar para a diretoria. Mas quem lê algo assim e acredita? Ninguém. Só disseram que eu precisava de licença médica, que tinha sofrido um trauma, que é normal confundir memórias depois de um evento extremo. Mas eu não confundi nada. A criatura existe. E ela espera. Ela não caça por fome. Ela observa. Escolhe. Marca. E se você viu os olhos dela, como eu vi, você não esquece. Porque ela também te viu. E mais dia, menos dia, ela volta para terminar. Eu tentei seguir minha vida, mesmo com as noites insones. Mesmo com a impressão de que havia algo me observando em cada esquina escura, em cada corredor mal iluminado do prédio onde moro. O medo, no começo, era constante. Depois, ficou silencioso. E é isso que mais me assustou. Comecei a achar que eu tinha realmente inventado tudo. Que o trauma me moldou novas memórias. Que as marcas no chão eram só de javalis. Que os olhos que vi eram um reflexo. Até que, 3 semanas depois, recebi um e-mail. Sem assunto, sem corpo de texto. Só um anexo. Nome do arquivo: IMG_00017369. O endereço remetente era um amontoado de letras e números, como uma conta recém-criada. Mas o que mais me gelou o sangue foi a localização no rodapé: Santo André das Cruzes. O vídeo tinha menos de 1 minuto, gravado à noite, com seu ambiente distorcido pelo vento. Mostrava a antiga barragem, a mesma curva onde Vinícius e eu tínhamos montado o acampamento. Tudo igual, exceto por uma figura parada sobre a estrutura rachada de concreto em plena lua cheia. Era uma silhueta, alto, muito alto. De início, pensei que fosse montagem, mas havia algo vivo naquela imagem. Os olhos não eram estáticos. Eles se moviam, seguiam a câmera, viram o operador. E então, a gravação terminou abruptamente com um som seco, não de corte de vídeo. Um estalo real, como madeira se partindo ou osso sendo esmagado, e grama sendo pisoteada. A câmera caiu. No último frame, congelado, vi algo que me fez perder o sono de novo. 2 patas grandes, cobertas de pelos escuros,
com gás brilhantes e marcas frescas de sangue no chão ao redor. A coisa estava caçando. E mais do que isso, estava mandando uma mensagem. Porque nas semanas seguintes, outro e-mail chegou. Dessa vez com um texto curto. Você viu. Ele viu você também. Ele não esquece. Desde então, recebo notificações estranhas. Meus arquivos desaparecem. Minha webcam liga sozinha à noite. Meus alunos dizem que, às vezes, ouvem uivos distantes enquanto estão na sala vazia de laboratório, sozinhos, corrigindo relatórios. Uma das alunas me entregou uma folha com uma anotação no canto. Ela disse que não tinha escrito, mas estava lá, em letras tortas, como arranhadas com ponta de caneta. A marca dele está em você. Eu não sei mais o que fazer, mas eu sei de uma coisa. A criatura da represa não é só uma lenda. Ela é um ciclo, uma maldição que volta sempre que é vista. E eu vi.